Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui gravar um vídeo e deixar registrado nossa experiência com um aborto que nós tivemos no começo do ano passado. A gente vai contar nossa experiência, o que a gente passou, o que a gente tirou de lição disso tudo, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Alan, que é o pai, para que possa ajudar talvez alguém que porventura venha passar pela mesma coisa que a gente, né? Falei certo? Acho que sim. Tá bom. Então vamos lá, como que a gente começa? Do começo. Bom, a gente não tava tentando engravidar, não tinha planos para engravidar. E a gente tava de férias, o Alan tava de férias e nós fomos viajar nas férias dele. E quando a gente chegou de viagem, a gente teve essa surpresa, digamos assim. Na viagem a gente não tava, né, tava se prevenindo. Isso. Né? Uhum. Desculpa, gente, eu vou falar do meu jeito aqui, a gente não é profissa, né? Então, a gente tava usando preservativo, tava se prevenindo. E então, por isso, pra mim e pro Alan também, engravidez era assim, uma coisa que jamais poderia acontecer naquele momento. Não passava pela nossa cabeça de forma alguma, Então eu tive alguns sintomas, mas em nenhum momento eu associei com gravidez, com gestação. E Até aí... porque ela, às vezes, né, durante o período menstrual tem sintomas também, então, né? TPM, os sintomas são bem parecidos. São parecidos e como a gente não estava tentando, estava se prevenindo, a gente não quer imaginar que a gente estava grávido, né? Sim. Então tá, como que a gente descobriu que eu estava grávida? Tudo começou quando a gente, eu acho que foi isso, tá, amor? Se você lembrar, você me corrige. Mas que eu me lembro, foi no dia que eu comecei a passar mal aqui, no dia que a gente ia no evento lá em São Paulo, na igreja. Eu comecei a passar mal, e eu tive colite, né? Então era uma coisa assim, meio que, não é que é normal, mas que já tinha acontecido outras vezes de eu passar mal. Só que dessa vez, o meu corpo, ele rejeitou a linhaça. Eu tomei um iogurte de linhaça e meu corpo deu alguma reação, alguma alergia. E eu comecei a passar mal, foi diferente, assim, eu vomitava e não tinha mais nada pra sair, eu não parava de vomitar, eu não conseguia sair do banheiro, acho que eu fiquei umas 2 horas seguidas no banheiro, não conseguia sair e o Alan me ajudando. Então ele correu, pegou o balde e me abanava e sabe, me dava assim... Não tinha muito o que ele fazer, mas orava, chamamos o pastor veio, orou, o pastor orou. E a gente tinha um compromisso numa igreja em São Paulo, né? E o compromisso era assim, faltava 1 hora pra gente sair de casa. E eu passando mal. Faltava meia hora pra gente sair de casa e eu passando mal. E aí, até que a pastora veio, orou e eu fui melhorando. Quando a gente chegou lá na igreja, eu não senti nada até a hora que eu desci do púlpito, que fala? Desci do púlpito, comecei a sentir dor na barriga de novo, querer passar mal de novo. E aí falaram, olha, vai lá pra apóstola orar. E aí eu fui, esperei, né, pra apóstola orar. E nisso a pastora veio e falou pra mim assim, Thalita, você não tá grávida? Eu falei, não, eu menstruei, minha menstruação tinha vindo. Ela falou, Thalita, mas eu também menstruei e eu tava grávida. Aí aquilo me deu um gelo assim na barriga. Falei, tá, né? Fomos falar com a apóstola, o que a apóstola falou, amor? Bom, até nesse momento, né, a gente nunca, que nem a gente falou, nunca tinha planos de engravidar naquele momento, né? Então, todos os questionamentos eram para uma resposta negativa, né? A Thalita não tá grávida, a Thalita não tá grávida, né? A gente não tinha nem planos e não tinha, entre aspas, né, maneiras, possibilidades de ter, né? Mas
a apóstola falou, né, para procurar um ginecologista. Aí eu falei pra Thalita, procura, porque mesmo que você não esteja grávida, o ginecologista vai conseguir ver, né, certinho e tudo mais, né? Aí foi quando a gente voltou, tal, né? Ela voltou bem, melhorou e tudo mais. E aí a gente foi procurar o ginecologista no dia seguinte já ou não? Não, na verdade, a gente voltou e daí deu tique assim na minha cabeça. Falei, vou fazer um exame de sangue. Não sei por quê. Eu sabia, né? Eu tinha aquela certeza que eu não tava grávida, mas de tanto que a apóstola falou, da pastora ter falado, eu falei, quer saber? Vou fazer um exame de sangue, vai dar negativo mesmo. E aí eu não falei nada pro Alan. Fui lá e fiz o exame de sangue. Eu falei quando a gente chegou em casa. Aí chegou, eu falei, amor, eu fiz um exame de sangue, né? Um beta-HCG. Mas vai dar negativo. Eu falei desse jeito. Mas vai dar negativo. Então eu tinha tanta certeza que ia dar negativo que eu nem me preocupei de ficar pegando o resultado do exame. Quem viu o resultado do exame foi o Alan. E aí eu consultei o exame, Que era hora uma que saiu? meia-noite, né? Meia-noite, eu já tava dormindo. Thalita já tava dormindo, que ela tem costume de dormir cedo. E aí eu vejo lá positivo. Aí eu acordo ela, falo, amor, deu positivo isso aqui, tem alguma coisa. Eu lembro que você me acordou e falou assim, amor, somos 4. Aí eu acordei assim, meio desnorteada, né? Hã? Como assim? Deu positivo. Eu falei, não tem como. Não, tem coisa errada. Aí você, mas tá aqui, tá positivo. Aí a gente ficou encucado. Aí começou toda a trajetória, né? Pra descobrir o que tinha acontecido. Porque na nossa cabeça não tinha nexo o que tava acontecendo. Como grávida? Como assim? E aí eu procurei ginecologista. Paguei pra fazer a consulta no mesmo dia, porque é só assim que você consegue no mesmo dia, né? Infelizmente. Paguei pra ter a consulta, pra fazer um ultrassom, pra ver o que tava acontecendo. E fiz outro beta. E no outro beta que eu fiz, no outro dia, ele saiu acho que 3 horas depois e tava aumentando a quantidade de hormônio e continuou dando positivo. Só que aumentou muito pouquinho. Aumentou um né? pouquinho. E aí quando a médica olhou, ela falou, não, você não tá grávida. Mas como assim a gente não tá grávida, né? Ela fez Deu positivo ultrassom aqui. na consulta mesmo, ela fez ultrassom. Eu lembro que ela falou, você acha que tá ou não tá? Eu falei, não sei, eu não tô entendendo nada. Ela falou, não tem nada aqui. Não tem nada, tá vazio. Não tem saco gestacional, não tem nada. E aí, depois de tudo isso, né, ela falou não tem, ela deu opções pra gente, se queria usar um outro contraceptivo, né, e tudo mais. E a gente não entendia, até que foi no outro médico e o outro médico explicou que por mais que estava aumentando os hormônios, eles estavam aumentando muito pouquinho. Ah, não, eu tive um sangramento, lembra antes? Isso, que daí, Eu por tive isso um que a gente foi no sangramento, médico, né, eu Thalita tive teve um sangramento. Ela falou assim, ó, não, você não tá grávida. Então o Alan descartou. O que você sentiu na hora que ela falou? Eu lembro que você fez assim, você ficou meio triste, né? Eu fiquei triste mais pela Thalita, porque a Thalita queria muito ter, né, naquele momento. Você Aí, não ficou pensando assim, eu agora a gente vai ter mais um bebê, pensando na não, rotina. eu tava, a partir daquele momento eu não sabia, né, porque eu não tinha criado expectativa ainda, foi muito em cima da Muito hora, né. rápido, tudo muito rápido, né? E daí ela fez o de sangue, quando saiu do sangue, aí sim, eu senti o baque, né, mas eu sabia que o de sangue podia estar errado também, então eu não tinha criado expectativa. E eu não fiz o beta, aquele de farmácia, eu nem cheguei a fazer. Daí ela falou, ó, vocês não estão, então tá bom, não tá, não tá. Só que os exames iam aumentando, mesmo que fosse pouquinho, todo exame de sangue que eu fazia, ele ia aumentando um pouquinho o beta-HCG. E aí eu comecei a pesquisar no Google, na internet, vi que tinha mulheres que tinha acontecido a mesma coisa no início da gestação. O meu também aumentou só um pouquinho, depois de tantos dias que foi aumentar, né? A quantidade de hormônios foi dobrar. O meu milagre tá aqui comigo. Então aí eu falei, bom, se ela não viu o saco gestacional, e se eu tiver? E fiquei com aquela expectativa, porque eu não tava entendendo como que podia dar um exame de sangue positivo e não ter nada lá. E o Alan falava, amor, não tá, amor, você não tem nada. E ele sempre, sabe,
realista, só que eu não queria deixar aquela expectativa ir embora. E aí eu tive o sangramento. Nesse sangramento que eu tive, eu falei, bom, se eu não, né, estava grávida, agora eu perdi. E aí a gente correu no médico, eu chorei muito. E chegou lá, ele me tratou como se eu fosse, sei lá, não sei nem dizer o quê. Qualquer coisa, menos uma mulher que perdeu o bebê ou que achava que estava grávida. Bom, aí ele falou, né, que não tava. Ele falou, olha, não tem sinal de gestação aqui, mas eu vou tratar como uma gestação porque você tá me trazendo os exames betas positivos. Então eu não posso deixar de tratar uma gestação, olha só. E aí, voltando pra casa, eu procurei outra ginecologista, né? E aí ela que me explicou tudo o que tinha acontecido. Ela falou, olha, Thalita, realmente você estava grávida, você sofreu um aborto. Quando você achou que estava menstruando da primeira vez, você estava tendo um aborto. E agora, dessa segunda vez que você achou que era o aborto, é uma menstruação normal. E demora até 30 dias, acho que ela falou, que demora para sair do corpo da mulher esse hormônio, esse beta-HCG. Então, por isso que eu fazia o exame e ele dava positivo, mas não tinha mais nada ali. E foi essa nossa experiência e aquilo, né, um balde de água fria em mim. Eu já sabia que eu não tava mais, mas eu queria eu tinha esperança de Então, primeiro foi a sensação de depois de não depois vai que eu depois de realmente não, eu não tô. Então eu fiquei imaginando a gente com mais um bebê. Aquilo foi criando uma raiz de esperança no meu coração. A hora que ela falou, realmente, você não tá, aí acabou pra mim. Eu vim de lá de Serquilha até em casa chorando naquele dia, porque eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu não imaginava passar por uma situação dessa. Aí eu cheguei em casa, expliquei pro Alan. Falei, olha, realmente eu não tô, a médica falou, né, o que aconteceu. Fiz os exames pra ver se tava limpo, se tava tudo ok. Tava tudo ok. Ela falou, ó, pode engravidar de novo. Só que entrou a pandemia, então não rolou. E é isso. Como que foi pra você, amor? Quando eu cheguei em casa falando que realmente não tava, eu expliquei tudo. Você já esperava? Não, na verdade eu já tinha me conformado, né? Que nem eu falei que você não tava, né? E então assim, quando você chegou e trouxe a informação para mim, foi apenas um esclarecimento, né? Mas a realidade, assim, olhando hoje com mais calma, eu na minha visão, assim, eu vejo que foi, na verdade, não foi meio que um aborto de uma criança, mas foi meio que para você um aborto de um sonho, né? Você queria muito ter um segundo filho, e aí de repente você tá grávida, né? Você não esperava. A primeira vez foi um susto, né? Eu queria muito. Aí depois eu falei, não quero mais. Vou começar a estudar. Isso. Aí comecei a estudar, a gente até conversou na viagem, que eu acho que eu já tava, né? Uhum. Eu até falei, eu não quero mais, vou esperar um bom tempo aí, talvez eu nem vou querer mais. E aí ele falou, mas eu queria. E aí eu falei, não, vou me dedicar à faculdade, estudar e tal. Então, Eu sempre falei que eu queria ter um segundo filho, a única coisa é que eu queria me planejar mais, né? A primeira gravidez foi muito difícil, foi uma gravidez inesperada, a gente queria fazer muita coisa e não conseguia, e isso até gerou um pouco de trauma, né? Tanto em mim quanto na Thalita, foi muito difícil essa questão, assim. Mas assim, a segunda foi o que a Thalita falou, foi uma coisa que gerou esperança. Quando ela falou a primeira vez que estava grávida, para ela foi um susto, né? E para mim, eu falei assim, não, eu vou tentar levar numa boa, porque a primeira eu não levei, então eu vou tentar levar numa boa. E para mim foi meio que tipo, pô, você pai de novo, vai ver uma criança aí, né? Vai ser legal, tal e tudo mais. E quando ela falou que não tava, pra mim assim, simplesmente falou assim, não vai ser agora, a gente vai ter, mas não vai ser agora, né? E daí quando ela fala, não, eu fiz o exame, tô grávida mesmo, aí tipo, aí já falei assim, mas peraí, tá ou não tá, né? Gerou aquela incerteza, né?
E aí, nesse momento, eu tentei não criar esperança. E foi nesse momento que ela criou esperança, né? Então, assim, foi um pouco diferente na visão dos dois. Cada um reagiu de uma forma no primeiro e no segundo teste. Eu lembro que eu ficava imaginando eu já com aquele barrigão, passando pelas etapas da gestação. E eu lembro que no chuveiro, quando eu fui tomar banho, eu comecei a me sentir culpada, comecei a orar e pedir perdão para Deus, porque na minha cabeça eu tinha sofrido aborto porque eu tinha falado que eu não queria mais naquele momento. Então eu comecei, Deus me perdoa, por favor, que eu esteja, que esteja tudo bem, que esteja aqui, que não tenha acontecido nada. E não tava mais, né? Foi essa vontade de Deus, por mais que tenha sido difícil, demorou muito tempo para eu compreender, para eu conseguir contar para as pessoas, para eu conseguir gravar esse vídeo. Até hoje eu não consigo gravar esse vídeo sozinha, por isso que eu chamei o Alan. Não adianta, por mais que foi de 2, foi de 3 semanas, é uma coisa que era para ser o nosso filho ou a nossa filha, acredito que filho, porque a gente já sonhou várias vezes, né? O Samuel também sonhou. E então era pra estar aqui, eu fico pensando, né? Muitas vezes pensava, nossa, era pra estar aqui agora, era pra estar correndo, era pra eu estar trocando fralda, era pra eu estar dando mamar. E não aconteceu, não era o momento. Eu É acho algo muito difícil pra mulher. Eu acho que, assim, pra Thalita foi mais difícil porque ela já passou por uma gestação. Então ela imaginava tudo aquilo, ela passando de novo, as expectativas dela, né? E pro homem já é diferente, o homem não tem, né? O homem, ele é pai mesmo a partir do momento que o filho nasce, entendeu? Porque até o filho nascer, ele não tem um contato com o filho, ele não tem, né, aquela intimidade que a mãe tem de sentir chutar, de sentir virar, né? Dos enjoos, de tudo, né? Tipo, a criança chutou, deu vontade no banheiro. Mãe tem isso, o pai não vai ter, né? Então, pra Thalita foi muito mais difícil do que pra mim. Pra mim foi difícil na parte de tentar apoiar a Thalita, né? E então, tipo, eu não sabia como eu podia apoiar ela, né? Se eu devia conversar com ela sobre isso, se eu não devia conversar sobre isso. Então, tipo, foi meio que um misto de tentativas. Uma hora eu tentava ver como ela reagia se eu falasse, nossa amor, se fosse assim a gente teria feito isso, teria feito aquilo, teria feito... Aí ela desabava a chorar. Aí do nada, outra vez eu tinha que falar assim, não amor, mas a gente tem o Samuel, olha que bênção, tal. E aí também às vezes não dava certo, desabava a chorar. Aí tipo, era muito mais difícil, porque mulher já não vem com dicionário, ainda mais depois de um acontecimento desse, né? Então, assim, eu acho que pro homem é difícil abstrato, também, né? Muito né? abstrato. Mas não é, acho que tão profundo que nem pra mulher, né? O sentimento de perda, né? E ainda mais que eu falei, né, no começo. Não foi a perda só de uma criança, foi a perda de um sonho, que ela tinha sonho de ter o segundo filho e tudo mais. Então, assim, ela sentiu muito, 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 muito. Tanto que ela não gosta de falar até hoje, né? Pra ela falar, ela quis que eu ficasse aqui, quieto, do lado dela, né? Pra poder falar. Então, assim, é complicado, porque, tipo, eu não sei se eu consegui ajudar ela, né? Porque, que nem eu falei, eu não sabia como reagir, o que falar. Eu acho que né? só de você estar do meu lado, tá falando assim, amor, eu te entendo. Não ter aquele papo de tipo, para de frescura. A gente vai ter outro. Depois você vai ter outro. Não foi nada. Sabe quando uma criança cai, machuca e alguém fala, não foi nada? Mas foi, pra ela foi sim, machucou. Então, ele não teve esse tipo de reação. Pelo contrário, ele falou, amor, chora. Você quer chorar? Chora. Você quer, né, pôr pra fora? Quer conversar? O que você quer? Eu tô aqui, eu tô do seu lado. Eu acho que isso foi, assim, muito, mas muito importante pra mim. E fez toda a diferença pra mim ter ele do meu lado.
E eu sei que não é toda mulher que tem. Eu sei que tem muito homem aí que é ignorante, que não entende, né, a mulher. E não só homem. A gente, por exemplo, minha família começou a desconfiar, porque eu comecei a ficar meio quietona, meio, né? Não tinha mais aquela alegria de dar gargalhada, de contar piada. Pra mim as coisas não tinham mais tanta graça, né? Nesse período aí, até eu digerir tudo. E aí algumas pessoas, o que você tem? A hora que eu contava, eu falava assim, mas você vai ter outro. Logo você tem outro. Não era nem um bebê. Tava de muito pouco tempo. Não se fala essas coisas assim. Não nesse momento, sabe? Porque dói. Porque por mais que você fale, você vai ter outro, mas não vai substituir aquele, que eu queria aquele, eu não queria outro. Mas estava de pouco tempo. Mas eu acredito que antes de qualquer bebê se formar no ventre da mãe, ele é gerado no coração de Deus, né, em primeiro lugar. Então eu acredito que isso não foi em vão. Eu não passei por isso em vão. Por algum propósito de Deus, a gente precisava passar por isso, eu precisava passar por isso naquele momento, e a gente passou. Hoje eu agradeço a Deus porque eu acredito que tudo tem um propósito, que pode ter sido um livramento e que nosso bebê, né, o nosso filho, tá no céu, tá com o Senhor e tá muito, muito, muito melhor do que a gente lá. E assim, acho que é importante a gente falar, né, nesse momento assim, cada um reage de uma forma, né? Às vezes a mulher reage, né, de uma forma porque tem um sentimento mais profundo, que nem a Thalita sentiu mais, mas poderia ser o homem que sentisse mais, né? E a mulher não sentiu tanto. E a mulher não sentir tanto, né? Às vezes era a primeira gestação da mulher, ela não esperava, e o homem tem o sonho de ter o filho, e aí pode ser o inverso, né? Então, assim, eu acho que quando se passa por qualquer momento, não só um momento desse que a gente está falando, mas qualquer momento, né? Qualquer momento. Cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa, né, tem a sua maneira de lidar, né, com uma adversidade. Então, acho que nessa hora, sim, o respeito, né, a empatia de você se colocar no lugar do outro, né, é o primordial, né? Acho que as pessoas às vezes não é nem de propósito, é que elas não sabem o que falar, elas ficam sem graça, elas ficam sem jeito, elas falam, e agora, o que eu falo? Não fala nada. Só abraça, só dá carinho, amor, não fala nada. Eu acho que num momento de perda, que nem a Thalita falou que eu fiz, eu acho que é o que tem que ser feito. Né? Se uma pessoa fala isso, você não sabe reagir, você fala, olha, o que você precisar eu tô aqui. Né? E aí, tipo, já muda a perspectiva. Porque às vezes a pessoa acha que você vai reagir de uma forma ou de outra, e você fala, eu tô aqui para te ajudar, independente do que for, a pessoa já, opa, essa daí tá comigo, né? Então acho que é isso, é se colocar no lugar, é se dispor a ajudar, não tentar ficar escolhendo palavra, porque, que nem eu falei, eu tentava de um jeito, não dava, tentava de outro, não dava. E cada pessoa reage de um jeito, igual o Alan falou. E eu acho que assim também, é um tipo de dor que não é igual para todos. Exato. Eu não posso dizer que a minha dor foi maior do que a dor de uma mãe que perdeu um bebê que ela pegou no colo, que ela viu o rostinho, porque não é que dói mais, não é que dói menos, é que são dores diferentes. Exato. Então, uma mãe que ela engravidou, que ela gerou, que ela infelizmente perdeu, ela vai sentir uma dor. A mãe que o filho já era grande vai sentir dor. A mãe que não viu, que só sabia que estava grávida, vai sentir dor. Então, são dores diferentes, mas dói do mesmo jeito, entendeu? Qualquer perda gera dor, né? Sim. Independente se foram filhos, se foram amigos, se foram conhecidos. Cada um sente de uma forma, cada um, né, sente de uma maneira diferente. E o importante é o respeito, é a empatia, é se colocar um no lugar do outro, né? Que isso daí só o tempo, né? É isso só que eu o ia falar tempo. agora. Se você, por um acaso, caiu de paraquedas, né, nesse vídeo, sei lá, se pode atingir quantas pessoas, enfim. Se aconteceu com você, se você tá passando por isso, saiba que vai passar, tá? A dor, ela
ela ainda dói, mas não é uma coisa assim que machuca, sabe? É uma coisa que eu falo assim, eu perdi, eu fico triste, mas passou, sabe? O vento passou e levou, parece que aquela coisa ruim. É como a gente viu no seriado, né? A primeira vez que você lembrar vai doer muito. A segunda também vai doer, mas vai doer um pouco menos. A terceira um pouquinho menos. E assim vai, até que vai chegar uma hora que vai ser uma dor bem pequenininha. Você vai sentir a dor o resto da sua vida, mas ela vai ser muito pequenininha, né? E o que você tem que tentar lembrar é das coisas boas, E né? no momento E não da perda, né? eu lembro que um dos dias que eu comecei a sentir uma dor muito forte, comecei a chorar aqui na cama, o que me consolava era Deus. Eu começava a orar e eu falava assim, Deus, o Senhor é o Consolador, então agora eu preciso disso, eu preciso do Espírito Santo, aquele que consola. Eu nunca passei por isso, eu nunca pensei que eu fosse pedir isso, mas agora eu tô pedindo, eu preciso. E eu sentia, assim, um cuidado do Senhor comigo, sabe? Eu sentia eu deitada e às vezes eu sentia arrepio na minha cabeça, como se alguém estivesse fazendo um cafuné. Eu sentia, às vezes eu tava meio que dormindo e eu ouvia sussurro, tipo, shh, 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 tá tudo bem, sabe? Calma, eu tô aqui, tá tudo bem. Eu tenho uma intimidade com Deus muito grande e eu sentia Deus falando, calma, chora, põe pra fora, mas eu tô aqui. Eu tô aqui, você não vai morrer, você não vai cair. Eu tô aqui, tô te segurando. Põe pra fora, sabe? E isso foi muito importante e fez muita diferença também nesse processo que eu passei. Independente da sua religião, eu tô falando da minha experiência, né, com Deus, mas cada um tem a sua experiência. Eu acredito que ele ajuda muito, sim, sabe? Não é uma coisa assim que ele vai estancar, mas é como se ele colocasse um anestésico na sua dor, até aquela dor ir melhorando. E um dia também eu tava orando aqui e eu comecei a chorar, né? E Deus falou assim, Thalita, agradece, só agradece. Quando você aprender a dar graças por tudo, é até nesses momentos. E quando eu comecei a agradecer, eu fui sentindo um alívio, sabe? Como se fosse cicatrizando aquela dor. E eu até comentei com a Alma, eu tô mais leve, eu tô sentindo um alívio. Eu lembro, mas eu não choro mais. Eu sinto a dor, mas eu não choro mais. É uma coisa mais leve. E é isso. Eu espero que tenhamos? Espero que tenhamos te ajudado, esclarecido até para algumas pessoas, amigos, família, que eu não consigo falar abertamente e explicar tintim por tintim, mas, né, através desse vídeo talvez algumas pessoas vão entender o que a gente passou. E é isso aí. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!